Olá, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar hoje sobre 5 ciclos no livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 12. Vemos ali que Deus vai fazendo uma linha do tempo que ela avança no tempo, depois ela retrocede, avança de novo, retrocede, capítulo a capítulo. Então, ali no capítulo 1, nós vamos ver que Jerusalém é invadida por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E nós vamos conhecer essa história um pouco melhor quando Jeremias está profetizando sobre essa situação, né? Que diz que Deus traria Nabucodonosor. E aqui é o momento em que acontece isso. E ele leva cativo muitos ali de Judá. E entre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecidos, né, esses três como Sadraque, Mesaque e Abednego, e o Daniel conhecido como Beltesazar, como foi mudado ali os seus nomes quando chegaram à Babilônia. Então o primeiro ciclo, ele se refere a essa perseguição, né, da Babilônia em Jerusalém, a essa invasão e morte causada ali nesse momento, né? Não tem como haver uma invasão a um país estrangeiro e não haver morte, não haver guerra, né? Então ali houve isso, perseguição, cativeiro e morte. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo lá em Apocalipse, né? Os que são levados para o cativeiro irão. Os que são levados à espada, para a espada irão. Os que são para a morte irão. E este ciclo, ele engloba também o capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho com a grande estátua que ele vê no seu sonho com metais diferentes. E ali o próprio Daniel é usado para estar interpretando esse sonho com o rei. E o ciclo que nós estamos nos referindo, que se completa com o capítulo 1 e o 2, que vai nos dizer que Daniel vai interpretar o sonho do rei, que vai dizer desde a cabeça até os pés da estátua. Então, passando por todos os reinos, vai chegar ao reino do anticristo, lá nos pés da estátua, onde tem 10 dedos. Esses 10 dedos são os 10 reis que darão o poder ao anticristo. E nesse momento, os santos do Altíssimo, o povo do Senhor, estará em grande perseguição, estará em grande invasão dos seus domicílios, invasão das suas terras, e serão levados até alguns à morte. Então, ali o ciclo mostrando o que houve com Daniel e os seus amigos e tantos outros, haverá também com a igreja no fim dos tempos. E ao finalzinho dessa grande perseguição que está ilustrando ali a grande tribulação, Jesus volta, livra o seu povo do extermínio total e dá ali a paga ao inimigo, né? Ele toma o reino de volta para si e reinará para todo sempre, destruindo o reino do inimigo e estabelecendo o seu próprio reino. Então esse é o primeiro ciclo. E agora o segundo ciclo, que já vai entrando no capítulo 3, é a história que Nabucodonosor, por conta de ouvir ali a interpretação do sonho de Daniel, de que o seu reino seria conquistado por outro reino com um metal de menor valor, que seria a prata, porque o seu reino é a cabeça de ouro, né, da estátua. E Daniel diz que ele seria substituído por um outro reino, que é peito e braços de prata, que nós já conhecemos pela história, que foi o reino da Medopérsia que o conquistou. Então Nabucodonosor, mediante a essa história, ele faz então uma estátua de ouro, totalmente de ouro, da cabeça aos pés. Como quem diz assim, não vou deixar essa profecia se cumprir. Eu vou fazer com que o meu reino dure para sempre. O ouro, né? Lê do engano dele, né? Mas assim ele pensou. Então ele fez essa estátua e determinou, declarou por lei ali que ao toque de vários instrumentos, todos deveriam se dobrar perante a estátua, já prevendo ali para nós a marca da besta, né, de que todos deveriam se dobrar a essa estátua para adorar ao reino da besta. Então aqui
Nabucodonosor está fazendo essa mesma história, uma sombra daquilo que há de vir. Porém, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram perante esta estátua. Então foram lançados na fornalha ardente. Ali uma grande perseguição se deu a eles e eles foram lançados para morrer. Porém, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ali esteve presente com eles na fornalha. E eles foram libertos dali sem nem cheiro estar em suas roupas. Então, essa perseguição dos santos nós vemos também agora neste segundo ciclo, que é representada ali nesses 3 jovens. Porém, ali também está demonstrado o grande livramento do Senhor que passou com eles nessa fornalha. Aproveitando esse gancho, podemos dizer que se você está atravessando por um grande problema, se você está sendo lançado numa fornalha, passeie nessa fornalha, né? Foi isso que os jovens fizeram, passeando livres na fornalha, porque o 4º homem está junto com você nessa grande dificuldade que você está passando, e você vai ser livre dela. Então, eles foram libertos, né? Nabucodonosor os chamou para fora novamente. E agora chegamos ao 4º capítulo, que é ainda parte desse segundo ciclo, que é quando Nabucodonosor tem outro sonho. Ele sonha com uma grande árvore, com animais debaixo dela, aquela coisa toda, e Daniel explica para ele este sonho de que ele é esta grande árvore que cresceu muito e muitos estão ali à sua sombra. Porém, que ele deveria ser humilde, senão Deus daria um castigo muito grande a ele. Então ele não baixou a sua arrogância e Deus um dia deu uma palavra que ele deveria ficar como os animais do campo. E passaram-se 7 anos ele comendo grama, né? Comendo capim como um animal, estando ao relento. Isso porque ele se exaltou diante do Senhor. E isso aqui está representado nesse segundo ciclo, que é quando ele está perseguindo o povo de Deus, ali na figura dos 3 amigos de Daniel, os joga na fornalha para morrer. Depois, ainda na sua grande exaltação, Deus o abate, colocando ali ele como um animal. Isso significa que Deus fará isso no fim dos tempos, livrará o seu povo e humilhará e destruirá o inimigo. Então, ali ele tem que reconhecer que Deus é o único Deus, o único Rei Todo-Poderoso do universo. Aponta para o fim de todas as coisas. Então, caminhando para o terceiro ciclo, agora vamos para o capítulo 7. Porque após o capítulo 4, cronologicamente segue-se o capítulo 7, não o 5. Então, no capítulo 7 é quando ele tem a visão dos 4 animais, né? E agora nós vamos ver mais uma vez a cronologia indo e voltando, porque agora Deus mais uma vez vai falar sobre os reinos humanos, sobre a perseguição lá no fim do grande e terrível animal, né? Sobre os santos do Altíssimo, e também sobre o grande livramento que Deus dará, mandando Jesus na sua volta, né? Ali será realmente o grande livramento do povo de Deus, senão eles seriam exterminados da face da terra. Então está mostrando aqui essa visão dos 4 animais, e chega também para concluir com o capítulo 8, que é a visão do bode e do carneiro, que ali vai se dando as guerras daqueles grandes generais, e chega até um chifre, o chifre pequeno, que vai crescendo, que é o próprio anticristo. E ele cresce tanto ao ponto de falar contra o príncipe dos príncipes, contra o próprio Jesus. E ele persegue os santos do Altíssimo e os vence, diz a palavra. Então esse fecha mais um ciclo que está falando agora da grande tribulação novamente, dando mais detalhes, né? E aqui no final, mais uma vez, o próprio Jesus, representado ali como o príncipe dos príncipes, vence esse chifre pequeno, que é o anticristo, e põe o seu povo para reinar para todo o sempre. Então, mais uma vez, a perseguição aos santos e o grande livramento do Senhor
está aqui representado também nos capítulos 7 e 8 de Daniel. Capítulo agora 5, segue-se ali cronologicamente os fatos, que é quando o neto de Nabucodonosor, Belsazar, está reinando na Babilônia. E ele faz uma grande festa ali e pega os utensílios do templo de Jerusalém, o qual seu avô Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém para a Babilônia, e ele começa a beber vinho com as suas esposas e as suas concubinas, beber vinho nos utensílios sagrados. Então, de repente, aparece uma mão ali escrevendo na parede. E essa mão tem um escrito ali misterioso. E Daniel novamente é levado para fazer a interpretação dessas inscrições. E ele diz, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Aí ele vai dizer, o seu reino foi pesado e achado em falta e foi dividido e dado aos medos e aos persas. Essa foi a grande interpretação que Daniel fez ali perante o Belsazar. E nesse momento, fora do palácio, a Pérsia com seus soldados estava ali para invadir a Babilônia. E invadiram, mataram o rei e tomaram posse do reino da Babilônia. E esse é o momento em que os cativos de Judá são libertos. Ali acontece a libertação física do povo de Deus, né? Então é uma representação ali de mudança, né? Um julgamento de Deus. Ali é o reino ímpio de Belsazar e uma mudança de reino. Passou agora ao reino da Pérsia, que deu liberdade ao povo de Deus para voltar à sua terra. Está ali fazendo uma alusão de quando Deus vier, ele vai julgar o reino que estará naquele momento reinando, né? Que é o anticristo, e ele vai dar a libertação, mas agora espiritual, ao povo de Deus, né? Instituindo o seu reino ali, o seu reino milenar, que vai entrar eternidade adentro. E o quarto ciclo acontece agora no capítulo 9. Cronologicamente, após o capítulo 5, vem os fatos do capítulo 9, que vai falar da visão de Daniel sobre as 70 semanas. E essas 70 semanas engloba ali também o nascimento, o ministério, a morte e ressurreição do Messias. E também ela engloba o aparecimento do anticristo e a segunda vinda do Messias. Então as 70 semanas ela vai pegando todo esse desfecho. E esse é o quarto ciclo, porque vai mostrando ali agora Jesus trazendo a libertação espiritual, a libertação da alma, que ele veio ali na sua primeira vinda, e depois mostra o aprisionamento, mostra a invasão do anticristo, mostra ele levando cativo os seus aprisionados, né? Ali que é o povo de Deus, os santos, mais uma vez, passando por essa dificuldade na mão do anticristo agora, e também mostra o próprio Jesus dando o fim ao anticristo, lançando ele no lago de fogo, né? Como diz Apocalipse 19. Então, aqui fecha-se esse ciclo, mostrando mais uma vez perseguição aos santos, um livramento do Senhor e a destruição do inimigo. Agora chegamos ao quinto e último ciclo, que é o capítulo 6, capítulo 10, 11 e 12 de Daniel. Ali no capítulo 6, os governantes ali do Império Medo-Persa estão com ciúmes e inveja de Daniel. Então eles não têm como pegar Daniel e eles querem pegar Daniel nas coisas do Deus de Daniel. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Então eles vão ao rei e propõem a um rei que ninguém faça nenhuma petição a não ser ao próprio rei. Ou seja, eles iam pegar Daniel, que ia continuar orando ao Rei dos Reis, a Deus Todo-Poderoso, e eles iriam ali agora denunciar Daniel. Então já começa ali nós a vermos a perseguição novamente acontecendo nesse novo ciclo. E aí Daniel vai fazer a sua oração e o povo
começa a denunciar ao rei que Daniel está fazendo petição não ao rei conforme o decreto do rei. Então ele deveria ser lançado na cova dos leões. E assim é feito. Daniel é lançado na cova dos leões, porém Deus manda o seu anjo. Tal como fez lá na fornalha, agora Deus está ali mandando um anjo junto a Daniel e Daniel é livre daqueles leões. No dia seguinte, o rei chama Daniel e Daniel responde: ó rei, eu estou vivo, o Deus, o grande todo-poderoso, me livrou da boca dos leões. Então, mais uma vez, vemos aqui essa perseguição e Deus livrando o seu povo. E após isso, cronologicamente, vem os fatos do capítulo 10, do 11 e do 12, onde vamos ver ali o desenrolar de muitas guerras acontecendo, Daniel estando ali orando ao Senhor e um anjo é impedido de chegar a Daniel pelo príncipe da Pérsia, porque a Pérsia está reinando e tem um principado espiritual, um demônio que é o que rege a Pérsia. E ele está impedindo um anjo de trazer a mensagem, a bênção a Daniel. E vem então o Miguel e tira esse demônio da frente e o anjo entrega a mensagem a Daniel. E aí ele diz: olha, aí está vindo o príncipe da Grécia, porque logo à frente, cronologicamente, a Grécia tomaria o reino da Pérsia. Então outro principado demoníaco, outro principado espiritual tomaria conta agora do reino da Grécia. E ali muitas guerras vão acontecendo até chegar ao ponto de vermos ali o contexto da grande tribulação, onde se levantará Miguel, o arcanjo que se levanta a favor do seu povo, fazendo-se assim a representação do próprio Jesus, que vem com voz de arcanjo. Ali é como se o próprio Jesus estivesse sendo representado ali como o anjo do Senhor, Tem representação de Jesus. Aqui está como o arcanjo Miguel, aonde ele vem e se levanta a favor do seu povo, que é o grande contexto da grande tribulação. E ali ele dá livramento ao seu povo, derrota o inimigo e salva o seu povo para todo sempre, para que ele possa reinar consigo. Então esses foram os 5 ciclos que nós trouxemos aqui para os irmãos no livro de Daniel. Espero que os irmãos tenham entendido e que tenham gostado desse estudo. Se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para que muito mais pessoas possam alcançar a palavra do Senhor. A paz a todos.